Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Está quente? Aí, não? Nós estamos naquele processo, como diz o pastor Adilson, da pasteurização, né? Daí vai esquentar, mas depois vai esfriar, né? Segunda-feira já esfria, né? Mas segundo o pastor Adilson, vai refrescar. Em junho, né, pastor? Evangelho de Lucas, no capítulo 14, verso 27. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. Compartilhar com vocês. E Deus falou ao meu coração. E eu creio que Ele vai falar ao seu coração também. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 27. Dá uma olhada para quem está do seu lado aí. De repente você encontra alguém que não tem a Bíblia, aí você estica a tua Bíblia assim para a pessoa poder ler com você, né? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 27 diz: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Diga, não pode ser meu discípulo. Amém. Esta semana eu recebi uma mensagem de WhatsApp que tinha lá aquelas frases bonitas, né? Que a gente recebe. Algumas são boas, são bonitas, a gente deve compartilhar. Tem umas que não são tanto assim, a gente deve jogar fora. Mas eu recebi uma que é atribuída ao Billy Graham. Eu não sei, eu creio que seja verdade, né? Mas não fui conferir a fonte para ver se realmente é. Mas independente, eu creio que seja. E aquela frase eu li aquilo, depois acabei compartilhando aquilo também nos grupos, mas ela trazia uma verdade muito profunda. Mas uma verdade muito profunda, uma realidade muito profunda, que às vezes passa desapercebida das nossas vidas. E nós precisamos refletir sobre isso. E a frase dizia o seguinte, abre aspas: a salvação é de graça, mas o discipulado vai te custar tudo o que você tem. A salvação é de graça, mas o discipulado vai te custar tudo o que você tem. E eu quero falar com vocês hoje a respeito disso, a respeito do preço do discipulado. Essa afirmação, ela traz para nós uma realidade muito profunda, bíblica e muito profunda. A realidade é que a salvação é de graça. E esse é um dos pilares da reforma protestante. Nós gritamos, há 500 anos nós estamos dizendo isso, sola gratia, sola gratia, sola gratia, só a graça e só a graça. E realmente essa deve ser uma verdade que nós devemos expressar. Nós somos salvos pela graça. Nós não fazemos nada para receber a salvação. Não há nada em nós que nós possamos, não há nada que nós possamos fazer para que nós possamos ser salvos. Nós somos alcançados por Jesus. Jesus nos atraiu e nós recebemos a salvação. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, se eu não me engano, ele diz: vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós temos falado isso, e não podemos deixar jamais de falar isso. A salvação é pela graça. Nós recebemos a salvação como um dom gratuito de Deus, como um presente que Deus nos dá. Ele nos amou, e por nos amar, Ele nos salvou. E nós tomamos posse da salvação através da fé. Então, através da fé, nós tomamos posse da salvação. Mas pastor, você está dizendo que eu não preciso fazer? Não, você não precisa fazer nada. Você não precisa dar 3 pulinhos, não precisa ir até o Maracanã de costa, não precisa carregar uma... Não, você não precisa fazer nada para ser salvo. A Bíblia ensina que a salvação é de graça. A Bíblia ensina que a salvação ela é um dom de Deus, ela não vem das obras. Não há nada que você possa fazer para que você seja aceito por Deus. Deus te aceitou porque Ele te amou. Isso é um favor dEle a você. E isso é graça. Então nós cantamos isso, nós declaramos isso, e esse é um dos fundamentos, essa é uma das verdades do protestantismo, da reforma protestante, um dos pilares da reforma protestante. Mas às vezes nós falamos isso,
E esquecemos que a salvação, ela é um processo inicial na nossa vida. Nós recebemos a fé, um dia a fé ela entra no nosso coração, um dia ela nos transforma, nosso coração, o Espírito Santo começa a mover, e nós falamos, eu quero receber essa salvação, eu quero receber esse Jesus, e Ele entra na nossa vida, o Espírito Santo faz morada em nós, e ali inicia um processo. A salvação é o início desse processo, e a consumação do processo da salvação se dará ainda lá na frente, um dia quando nós nos encontrarmos com Jesus. Mas esse processo inicial é um processo que não para. Não para. A salvação é de graça, mas a salvação inicia na nossa vida um processo chamado discipulado. Discipulado. E se a salvação é de graça, o discipulado, ele tem um custo, ele tem um preço. E que para ser discípulo de Jesus, nós devemos estar dispostos a pagar um preço. A salvação acontece em nossa vida para nos fazer filhos de Deus. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos a salvação. O mundo diz que todos são filhos de Deus. Sim ou não? Você nunca viu as pessoas dizer, não, todo mundo é filho de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. Criaturas de Deus. Mas aqueles que recebem a Jesus, estes são filhos de Deus. A palavra fala, porque deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Falando a respeito de Jesus, Jesus nos transformou da condição de criatura para a condição de filho. Mas existem dois processos que acontecem aí. A salvação nos faz filho de Deus, mas ela nos transforma também em discípulos de Jesus. Ela nos faz filhos de Deus, mas ela nos transforma também em discípulos de Jesus. E esse processo, se a salvação é de graça, se você se torna filho de Deus de graça, ao se tornar discípulo de Jesus, existe um custo a ser pago. A salvação acontece na nossa vida para nos fazer filho de Deus e nos tornar discípulos de Cristo. Esse processo de nos tornar discípulos, que se inicia na salvação, tem um grande preço. Jesus disse para os seus discípulos, ainda lá atrás, Mateus capítulo 28, ele disse, olha, vão por todo mundo fazendo discípulos de todas as nações. Você sabe que esse processo começou lá atrás, em Jerusalém, Samaria, os confins da terra conhecido naquele tempo, Europa, Ásia, África, e esse processo foi acontecendo. Um dia Pedro fez um discurso, a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas se converteram, e esses que se converteram se tornaram também filhos de Deus, mas não apenas filhos de Deus, se tornaram também discípulos de Jesus, e começaram a repetir esse processo, e foram ganhando outras pessoas, e ganhando outras pessoas, e foram ganhando outras pessoas, e esse evangelho foi ganhando o mundo, saiu daquela região, foi ganhando outros espaços, outros continentes, e foi andando pelo mundo, pelo tempo. E um dia esse evangelho encontrou você. Um dia esse evangelho encontrou a sua vida. E você ouviu também a respeito desse evangelho. Você ouviu também a respeito desse Jesus. E você, assim como aqueles 3.000, quase 3.000, lá no tempo de Pedro, você disse, o que faremos nós? Então, eu quero também esse Jesus. E esse evangelho entrou na sua vida, transformou a sua vida, transformou você de criatura de Deus em filho de Deus. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, que esse processo não parou. Além de ter feito você filho de Deus, o poder do evangelho é capaz de transformar você em discípulo de Jesus. E se para ser filho de Deus a salvação é de graça, eu quero te dizer nessa noite, que para se tornar discípulo de Jesus, tem um preço. Tem um preço. Há necessidade de se pagar um preço. Há necessidade de se viver de tal forma como Jesus é. O processo do discipulado é nos fazer cada dia mais parecido com Jesus. A salvação é de graça, mas ser parecido com Jesus tem um preço. Uma das palavras gregas traduzidas para discipulado é mimeomai, diga mimeomai, que significa imitar, fazer igual, ser parecido. Por isso, ser discípulo de Jesus significa ser parecido com Jesus. E ser parecido com Jesus
tem um preço. Tem um preço. A palavra diz, ou melhor, a história diz, John Wesley, um grande pregador metodista, falando sobre discipulado, ele dizia: tendo a mente de Cristo e andando como ele andou. Ser discípulo de Jesus é andar como Jesus andou. Andar como Jesus andou tem um preço. O grande teólogo Santo Agostinho, falando no seu latim, disse: quid est enim sec inis imitare, que significa: o que afinal é seguir, se não imitar? Ser discípulo de Jesus é imitar Jesus, e imitar Jesus tem um preço. Ser discípulo de Jesus tem um preço. O grande teólogo Karl Barth diz que ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus, ir após Jesus, pisando nas pegadas do nosso Mestre. Ir após Jesus e pisar em suas pegadas é ser discípulo, mas isso tem um preço. Ser discípulo de Jesus tem um preço. A Bíblia nos mostra e nos ensina que esse processo que começou na nossa vida com a salvação é um processo que não para, é um processo que não deve parar, é um processo que vem para nos transformar. Ele não veio para nos fazer amigos de Jesus, esse processo não veio para nos fazer simpatizantes de Jesus, esse processo não veio para nos deixar alinhado com a política moral de Jesus. Mas esse processo veio para fazer eu e você discípulo de Jesus, e ser discípulo de Jesus tem um preço. Querido, eu conheço muitas pessoas que são amigos de Jesus, conhecidos de Jesus. Olha, eu acho Jesus legal, eu acho bacana essa ideia de Jesus. Olha, eu concordo com as coisas que Jesus fala, eu concordo que muita coisa. Olha, eu até vou na igreja de vez em quando, porque eu quero uma bênção de Jesus. Mas eu quero te dizer algo, presta atenção. E você precisa entender isso nessa noite. A salvação que veio na sua vida, ela não veio para fazer de você simpatizante de Jesus. A salvação que veio na sua vida, ela não veio para fazer de você até um amigo distante de Jesus. A salvação que veio na sua vida, ela não veio para fazer de você até alinhado com a política moral de Jesus. A salvação que veio na sua vida, ela veio para fazer de você discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus tem um preço. Tem um preço. É necessário pagar um preço. E talvez muitas pessoas querem ser simpatizantes de Jesus, querem ser, até vou na igreja de vez em quando, pastor, eu até gosto da mensagem, eu até gosto que ore por mim em nome de Jesus, mas existem muitas pessoas que não estão dispostas a pagar um preço de serem transformados em discípulos de Jesus. E eu quero falar com você nessa noite a respeito desse preço. Existe um preço a ser pago para ser discípulo de Jesus. Você está disposto a pagar esse preço? Nós vamos falar sobre alguns desses preços. E o primeiro que eu quero falar com vocês é: ser discípulo de Jesus tem um preço, e esse preço importa em abominar o mundo e as coisas do mundo. Presta atenção. O apóstolo João escreve na primeira epístola, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Presta atenção, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Jesus está dizendo que não tem como você ser de Jesus, amar a Jesus, ser discípulo de Jesus e ao mesmo tempo amar o mundo, as coisas do mundo. Não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre Jesus e o mundo. Pelo contrário, Jesus nos diz que por amor de Jesus, nós não vamos nos adequar ao mundo. Ele diz: olha, e sereis odiados de todos por causa do meu nome, Mateus 10, capítulo 22. Querido, o primeiro preço a se pagar quando nos tornamos discípulos de Jesus é o preço de andar na contramão no mundo. E quando eu falo de mundos, eu não estou dizendo do planeta, eu não estou falando de
né? Não estou falando de geo, de terra, de planeta, mas eu estou falando de estilo de vida, de cosmovisão, de valores. Os valores de um discípulo de Jesus são valores que são contrários aos valores do mundo. Se nós amamos os valores do mundo, significa que nós não somos discípulos de Jesus. Se nós nos adequamos aos valores de vida do mundo, significa que o amor de Jesus talvez não esteja no nosso coração. Credo, pastor, não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Não sou eu que falo isso, é a palavra de Deus. Não tem como ser discípulo de Jesus e ao mesmo tempo, eu me dou tão bem com o mundo, eu me dou tão bem com os valores do mundo, eu consigo me adequar tão bem a estas coisas. O teu estilo de casamento tem que ser um estilo de casamento diferente do estilo de casamento do mundo. O estilo que você cria os seus filhos tem que ser um estilo de criação, de educação, diferente do que acontece aí no mundo. As suas relações, as suas amizades, aquilo que você faz no seu tempo de folga, essas coisas têm que estar permeadas por valores que sejam valores de Cristo e não por valores do mundo. Se você se adequa demais, se você cabe demais no mundo, existe um problema sério com você e você precisa refletir sobre a sua condição de discípulo de Jesus. Porque o primeiro preço a ser pago quando nós somos discípulos de Jesus é o preço de que nós seremos odiados por ser de Jesus. E Jesus chega a dizer, olha, que teus familiares vão te odiar, tua mãe, teu pai, teus irmãos vão olhar para você e dizer, mas que crente, que povo, por que isso? Por que você cria teus filhos desse jeito? Por que você faz isso com a tua casa? Por que você não faz aquilo? As pessoas no trabalho, na faculdade vão olhar para você, nossa, mas que comportamento careta, por que você é assim? Por que você não é do outro jeito? Porque ser discípulo de Jesus significa andar na contramão dos valores do mundo. A forma como você faz os seus negócios não é igual à forma como você faz os negócios do mundo. Crente não sai dando nó nas pessoas na hora de fazer negócio aí, porque se dá nó não é crente, não é discípulo de Jesus. E querida, nas pequenas coisas muitas vezes, nas pequenas coisas, porque ser discípulo de Jesus, Santo Agostinho fala que é imitare no latim. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver Jesus, da forma como você vive, da forma como você fala, da forma como você age, da forma como você se comporta, pelos seus valores. Então o primeiro preço a ser pago para ser discípulo de Jesus é o preço de andar na contramão do mundo. Querido, você pode ser simpatizante de Jesus e continuar amando o mundo. Você pode querer as bênçãos de Jesus e continuar amando o mundo, mas você jamais poderá ser discípulo de Jesus e continuar amando o mundo. O discípulo de Jesus anda no sentido contrário do mundo. Tem pessoas que não passam disso, do primeiro preço. É a primeira folha desse carnê para se pagar do discipulado. Tem gente que não passa e que não quer pagar esse. Ah, não, pastor, olha, eu até quero ir na igreja, mas eu quero continuar do meu jeito, tá? Quero continuar fazendo as coisas que eu sempre fiz. Não mexe comigo, não. Deixa eu aqui do meu jeito. Não é discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus implica em pagar preço. E um dos preços é você andar na contramão do mundo. É você ser diferente, é você ter valores diferentes. Então, você está disposto a pagar esse preço? Abrir mão de vínculos, de valores do mundo para seguir a Jesus como discípulo. Segundo preço a ser pago. Ser discípulo de Jesus importa, a exemplo de Jesus, tomar a sua cruz e seguir. Tomar a sua cruz e seguir. A cruz é um peso que nós carregamos, não para nós mesmos, mas para os outros. Você precisa entender isso aqui hoje. O Evangelho é muito simples. O Evangelho é um processo de morte do eu em favor do outro. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, em seu livro clássico chamado Discipulado, diz:
Quem entra no discipulado, entrega-se à morte de Jesus e expõe a sua vida à morte. Jesus assumiu a sua cruz pela minha vida, por sua vida. E o mandado dele para nós é que eu e você façamos isso também. Entenda algo nessa noite que eu preciso te dizer. As pessoas compreendem mal e equivocadamente a cruz. Então as pessoas costumam fazer um sinônimo de cruz e sofrimento. Ai, que cruz! Ai, essa minha vida é uma cruz. Ai, essa minha sogra é uma cruz. Ai, esse meu chefe é uma cruz. Como se a cruz fosse algo que você sofre por você mesmo. Mas não é assim, querido. O sofrimento da cruz não é um sofrimento que você sofre por você. O sofrimento da cruz é um sofrimento que você sofre por outro. E além disso, o sofrimento da cruz não é aquilo que vem e você passa a sofrer. O sofrimento da cruz é opcional. Jesus diz no texto: cada um tome a sua cruz e me siga. Jesus não pega uma cruz e não põe nas costas das pessoas. Isso não é cruz. Isso é um monte de coisa. Isso é problemas da vida, todo mundo tem, é dificuldade, é crise, enfim, consequência dos nossos erros. Agora, a cruz é aquilo que nós tomamos de forma, nós decidimos tomar. Nós optamos por carregar essa cruz. É opcional. E nós carregamos e nós sofremos as dores e o peso da cruz, não por nós mesmos, Anderson, por outras pessoas. Entenda isso, querido, você precisa entender, sair daqui compreendendo isso hoje. Veja, Jesus tomou uma cruz, não por causa dele mesmo. A Bíblia diz, pastor Jefferson, que ele não tinha nenhum pecado, nenhum. E diz mais, que ele optou por tomar a cruz. Porque existiu um momento em que ele cogitou a possibilidade de não fazer aquilo. Ele estava orando, a Bíblia fala no jardim do Getsemane, e o Espírito Santo revelando no coração dele, como seria doloroso, como seria complicado, como seria terrível. E a angústia que tomou o coração de Jesus, ele orando, ele chorando, e as lágrimas se misturaram com o suor, e a angústia era tanta pela dor que ele ia sofrer, que a Bíblia fala que ele começou a transpirar sangue. Eu fico imaginando aquela cena, Jesus se debruçado talvez sobre uma pedra, e Jesus ali orando e chorando, e aquela pedra sendo banhada por lágrimas, banhada por suor e banhada por sangue. E o texto diz que ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus pensou e cogitou na possibilidade de não carregar aquela cruz. Tinha um pregador que dizia: mas naquele momento, quando ele cogitou em não carregar aquela cruz, ele viu você, Ivanildo, ele viu você, Betinha, ele viu você, pastor Luiz, viu você, Eugênio, viu você, Alessandro, Patrícia, viu vocês. E ele falou: eu vou tomar essa cruz, não por mim, mas eu vou tomar essa cruz, eu vou carregar essa cruz, por causa das outras pessoas, por causa dessas pessoas que precisam da salvação. A cruz é opcional e não é um sofrimento por você mesmo, mas é um sofrimento que você tem pelos outros. E a exemplo de Jesus, quando ele fala: olha, se vocês querem ser meus discípulos, ele diz: se vocês querem ser meus discípulos, cada um de vocês deve pegar a sua cruz. Não é carregar a sogra, como alguns fazem, né? Pegar a sua cruz é dizer: olha, eu quero ser discípulo, e eu vou sofrer. Eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou ter desconforto, eu sei que eu vou ter dificuldade, eu sei que talvez não seja um processo fácil, mas eu vou fazer isso, não por mim mesmo. Eu já recebi a salvação, eu já estou salvo, eu já sou grato a Deus, a salvação já veio na minha vida, já me transformou, mas eu vou carregar a minha cruz pela vida de outras pessoas, que através da minha dedicação, através do meu serviço, através da minha disposição, outras pessoas também serão abençoadas, serão encontradas por esse evangelho e serão feitos discípulos também. Entenda isso, querido, você precisa compreender, ser discípulo de Jesus, não tem como ser discípulo de Jesus e não carregar cruz. Não, pastor, eu quero ficar na igreja agora, mas não quero me incomodar com nada. Eu não quero nem passar perto de gente,
Se possível, o senhor faz ali um cercadinho para mim, que eu entro, fico no cercadinho, eu escuto o sermão, eu louvo, saio dele, eu vou embora, porque gente dá problema, e gente dá problema. Sabia ou não? Gente dá problema. Gente dá problema. Eu tenho um amigo meu que diz, olha, é melhor ter cachorro. Quem tem cachorro, acho que entende que é melhor mesmo. Você, o cachorro, baixa o rabinho, corre para debaixo do negócio, fica lá. Você dá até uma chinelada nele, e depois ele vem tudo pedir perdão ainda para você, né? Você dá umas 3 lambidas. Faz isso com o irmão para você ver aí. Mas, querido, gente dá problema. Gente, é desconfortável muitas vezes você trabalhar com pessoas. Não é fácil, mas é cruz, é mandamento. Jesus te chamou para isso. Jesus não te chamou para você ficar no conforto. Jesus não te chamou para você ficar, não, eu quero ficar aqui só de ladinho. Quero nada, não quero saber de nada. Vou ficar só de boa, não quero saber de GC, não quero saber de discipular, não quero saber de não quero nada. Não foi para isso que Jesus te salvou. Ele falou, ei, eu salvei você, eu trouxe a vida eterna para você, você foi salvo, você foi alcançado pelo Evangelho. Agora, querido, pega a tua cruz também. Pega a tua cruz, sabe por que você tem que pegar a tua cruz? Porque tem gente espalhada aí que vai ver teu exemplo, tem gente espalhada aí que vai ser alcançada através da tua vida, através da tua dedicação, através do teu serviço, porque a palavra diz que isso começou lá em Jerusalém, alcançou Samaria, alcançou os confins da terra, alcançou aqui o Brasil, o Xaxim, o Boqueirão, mas tem muito lugar ainda para ser alcançado, tem muitas pessoas ainda para serem alcançadas, e essas pessoas serão alcançadas através da vida de discípulos de Jesus, de homens e mulheres que falam, Senhor, eu quero essa cruz, eu vou carregar essa cruz. Carregar a cruz tem um preço, o peso que nós carregamos não é para nós mesmos. Quando nós somos discípulos, nós tomamos a nossa cruz abrindo a mão da nossa vontade, para que a vontade do Pai prevaleça em nós, a favor dos nossos irmãos, daqueles que precisam do Evangelho. Entenda isso. Você precisa sair daqui hoje sabendo isso. Você entrou aqui uma vez e você recebeu o Evangelho, você recebeu a salvação. E Jesus não morreu numa cruz só para você ser salvo. Seria muito egoísta da minha parte só eu querer a salvação, irmão. Seria muito egoísta, Vonei, da minha parte só achar que só eu preciso da salvação. Jesus salvou a tua vida para fazer você discípulo, para você colocar uma cruz aqui no teu ombro, e arrastar essa cruz e sair ganhando e fazendo outros discípulos, outras pessoas, e outros que também colocarão uma cruz no seu ombro, e caminharão também, e ganharão outros, e ganharão outros, e ganharão outros, como o exemplo de Jesus. O que é seguir se não imitar, diz Santo Agostinho. Agora, imitar Jesus, carregar uma cruz tem um preço, tem um custo. Você está disposto a pagar? Tem um preço, tem um custo. Calbart diz que ser discípulo implica em abrir mão de muitas coisas e seguir a Cristo de todo o coração. Calbart foi o primeiro teólogo que fez distinção entre os discípulos de perto e os discípulos, ou melhor, os discípulos de perto e os discípulos de longe. Jesus tinha ali pessoas ali, tinha grupo de pessoas ali que ficava meio de longe. Vou ficar meio de longe aqui porque Jesus tem uma palavra legal. Eu vou ficar aqui ouvindo só de longe, porque a palavra de Jesus é bacana, eu vou ficar aqui ouvindo, eu não vou lá perto não. Mas Jesus tinha os de perto. Jesus tinha 12, que era com quem ele confraternizava, com quem ele estava junto, e além dos 12 ele tinha ainda 3, ainda que estava mais perto, e dos 3 ele tinha um ainda que botava a cabeça no ombro de Jesus. Quem é você? Você é o discípulo de longe, que fica lá do outro lado da rua, não, eu vou ficar aqui do outro lado, aqui eu não me comprometo com ninguém, aqui eu não preciso cuidar de ninguém, aqui eu não preciso me envolver com nada, aqui eu só fico olhando e ouvindo, eu fico aqui de longe. Certa ocasião, Jesus trouxe uma palavra dura, ele trouxe um sermão pesado, e a Bíblia diz que ele pregou, tinha uma multidão, não sei se era essa quantidade, temos aqui umas 270 pessoas, mais ou menos 250 pessoas aqui, 300 com as crianças talvez, e eu creio que tinha mais gente que isso.
E Jesus trouxe ali, irmã Ivanilde, uma palavra dura. E Jesus começou a se entusiasmar com a pregação, e quando Jesus olhou, tinha ninguém, o povo foi embora. Porque a palavra era dura, era uma palavra confrontadora, era uma palavra que expunha quem é e quem não é. E Jesus então, com aquela palavra dura, ele olhou para a multidão e o povo, se picou, foi embora. A multidão não quer pagar preço. A multidão não quer pagar um preço. E Jesus olhou então, só sobrou os 12 discípulos dele. Presta atenção. E Jesus falou, e vocês? Vocês vão ficar ou vocês também vão embora? Aí Pedro, naquela coisa, né? Pedro sempre, sabe aquele aluno que quer responder tudo, né? Era o Pedro assim. Pedro levanta a mão, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Esses 12, queridos, foram os 12 que decidiram, eu vou carregar essa cruz. Eu vou pagar esse preço. E deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não precisa de multidão para mudar o mundo. Jesus precisa apenas de algumas pessoas que digam, eu quero pagar esse preço. Eu estou disposto a carregar essa cruz. Eu estou disposto a carregar essa cruz, eu estou disposto a ser teu discípulo, eu estou disposto a te imitar, eu estou disposto a andar como o Senhor andou, eu estou disposto a viver como o Senhor viveu, eu estou disposto a refletir no mundo aquilo que Jesus é. Então, seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, significa carregar uma cruz em favor de outros. Isso incomoda, isso tem um custo, isso tem um preço, mas a pergunta que eu faço para você nessa noite, você está disposto a pagar esse preço? E o terceiro e último preço, ser discípulo de Jesus, importa, a exemplo de Jesus, amar e a perdoar, como Jesus amou e como Jesus perdoou. Queridos, ser discípulo de Jesus significa imitar a Jesus. E imitar a Jesus significa que eu devo amar como Jesus amou. E que eu devo perdoar como Jesus perdoou. Não tem como ser discípulo de Jesus se você não amar como Jesus amou. Não tem como ser discípulo de Jesus se você não perdoar como Jesus perdoou. Olha só, presta atenção. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você pode depois pôr lá no Facebook. Isso aqui não está no meu livro ainda. Pastor Gerson faz as carinhas lá. Mas olha só, presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção nisso. Deus falou isso no meu coração essa semana. A cruz de Jesus é o lugar do amor nem sempre correspondido e do perdão nem sempre pedido. Vou falar de novo para você entender. A cruz de Jesus é o lugar do amor nem sempre correspondido e do perdão nem sempre pedido. E vou te provar isso, querido. A Bíblia diz, num verso que nós falamos e conhecemos, e a gente replica, e a gente fala ele, e é muito bom que se fale, mas a Bíblia diz assim, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo, e não foi pouco esse amor, a Bíblia usa ali de tal maneira, para mostrar o tamanho desse amor de Deus pelo mundo, Ele amou. Agora deixa eu te dizer algo, Deus amou até as pessoas que viram as costas para Deus, Deus amou até as pessoas que não querem nada com Deus, Deus amou até aquelas pessoas que não querem nada com que se fale de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Então, querido, se nós somos discípulos de Jesus, nós devemos amar como Jesus amou. E deixa eu te dizer, às vezes o amor, o teu amor que você deve demonstrar pelas pessoas nesse processo que você é discípulo de Jesus, é um amor que às vezes não é correspondido. Sabia disso? Sabia que às vezes as pessoas não vão valorizar você? Você está ali, você está orando, você está jejuando pela pessoa, você está amando, você está clamando, não sei o quê. Nem sempre. Graças a Deus, muitas vezes é correspondido. A gente não pode reclamar também, né? É verdade?
A gente se sente amado, a gente se sente... Mas às vezes, irmão, tem um outro lá que você fala, misericórdia, irmão. Misericórdia, Jesus. Como diz o pastor Adilson, me dê paciência, que se me der força, eu bato. Mano. Às vezes não é correspondido. Às vezes o amor não é correspondido, mas a exemplo de Jesus e a exemplo de Deus, nós continuamos amando mesmo assim, é ou não é? Deve ser assim. Ou você vai amar só quem te ama? Aí não tem graça nenhuma, Jesus falou. Tu vai amar só os teus amigos? Jesus falou, quero ver você amar teus inimigos. Eu quero ver você amar aquela pessoa que, você fala, Jesus, minha vontade era dar com essa cadeira nesse infeliz. Quero ver você amar. Mas veja, a cruz, vou repetir de novo, a cruz é o lugar do amor nem sempre correspondido e é também o lugar do perdão nem sempre pedido. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está ali na cruz, pregado, todo lenhado, as costas todas lenhadas, pingando sangue, batido um prego na mão, prego nos pés. Os caras estão ali fustigando Jesus, terrível, furado aqui, e Jesus ali numa condição terrível. Jesus olha e fala assim, Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Nenhum daqueles soldados pediu perdão para Jesus. Nenhum daqueles soldados pediu perdão para Jesus. Mas lá na cruz, a cruz é o lugar aonde a gente é constrangido pelo Espírito Santo a perdoar, mesmo aqueles que não te pediram perdão. A cruz é o lugar aonde nós perdoamos, mesmo aqueles que não te pediram perdão. Então, queridos, existe um preço a ser pago para ser discípulo de Jesus, e o preço é amar e perdoar como Jesus amou. Amar e perdoar, a cruz é o lugar do amor e do perdão incondicional, isso tem um preço. Sabe o que é não pagar o preço? Não pagar o preço é você devolver o mal pelo mal. Não pagar o preço é você recusar o perdão. Não pagar o preço é você amar só quem te faz algum benefício. Agora, se você quer ser discípulo de Jesus, verdadeiramente, você tem que dizer, eu estou disposto a pagar esse preço. E pagar esse preço significa que eu tenho que amar todo mundo. Até os atleticanos você vai ter que amar. Entendeu? Eu amo Alessandro ali, atleticano. Até os corintianos, né, pastor? Tem que amar todo mundo. Tem que amar. E querido, quem é discípulo de Jesus, não espera o outro pedir perdão. Não espera o outro pedir perdão. Quem é discípulo de Jesus, a exemplo de Jesus, diz, olha, Pai, perdoa eles, eu perdoo eles, Pai. O Senhor perdoa eles, eu perdoo eles também. Eu perdoo. A cruz é o lugar de discípulo. Discípulo não está no conforto, discípulo está na cruz com Jesus. E deixa eu te dizer algo. Talvez você fale assim, pastor, mas esse negócio de ser discípulo é meio complicado. Eu não tenho limite na conta para pagar esse preço todo aí. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele vai um pouquinho mais longe. E a palavra de Jesus é muito séria. Ele diz assim, aquele que não pegar a sua cruz, não é digno de mim. Que talvez alguns possam dizer, não pastor, deixa se eu ficar com a salvação, que já estou bom, eu fico lá do outro lado da rua, só com a salvação, tal, não estou querendo pagar esse preço todo aí não. Mas Jesus empurra o problema um pouquinho mais para frente. Ele diz, olha, se você não pegar a tua cruz, você não é digno de mim. Não é digno de mim. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite, você está disposto a carregar essa cruz? Você está disposto a ser discípulo de Jesus? Você está disposto a pagar esse preço? A pagar o preço de viver contrário aos padrões do mundo? Está disposto a pagar um preço de carregar uma cruz pelos outros? Eu como líder, né, como pastor, a gente como supervisor, quantas vezes a gente ouve, né, a gente entende e tal, mas volta e meia a gente tem que convencer um líder que tem, às vezes a gente, e eu não vou falar dos outros, eu vou falar de mim, né, pastor?
Às vezes dá vontade de largar a cruz, não dá não? Os caras pensam, não, esses pastores aí são tudo super-heróis, são tudo Homem-Aranha, tudo Capitão América. Esses caras carregam a cruz, montam na cruz, sai correndo. Irmão, se você soubesse, né? Se você viesse numa reunião de pastor, às vezes. E às vezes nós também nos fortalecemos, a gente fala, não, vamos seguir, vamos continuar com a cruz. E a gente fortalece vocês também. Né? Às vezes vem um irmão, não, pastor, não quero mais saber de nada, eu quero... irmão, vamos lá, mais um pouquinho e tal. E continua. É um preço a ser pago. Você quer pagar esse preço? Você está disposto a pagar esse preço? Querido, Jesus não te salvou para você ficar só lustrando banco de igreja. Jesus não te salvou para você ficar escutando mensagem no YouTube. Agora tem YouTube, eu não preciso nem na igreja mais. Eu assisto pregação no YouTube, eu assisto louvor no YouTube. E agora vai ter um delivery de ceia. Daí eu disco lá, entrego a ceia para mim aqui em casa, né? Tá bom assim, né? É o Uber ceia, né? Vem de moto, chacoalhando tudo, chega, né? Mas chega a ceia. Porque os cristãos de hoje em dia parece que não querem pagar mais um preço de ser discípulo de Jesus. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite, você que está ouvindo aí, você quer ficar do outro lado da rua só ouvindo a respeito de Jesus, só pegando uma oraçãozinha de vez em quando? Ou você quer ser discípulo de Jesus? Querido, ser discípulo de Jesus incomoda, dá problema, ser discípulo. Se você ler como morreu, falei para os meus alunos lá fazer um trabalho, né? Pesquise aí como morreu os apóstolos. Se você um morreu sem cabeça, outro foi cortado, outro foi queimado, outro foi flechado. O único que não morreu foi João. João se deu bem. Não, irmão, antes de morrer, ele não morreu, mas botaram ele numa frigideira quente com óleo para fritar ele. Querido, ser discípulo de Jesus tem preço. Mas eu quero te dizer que, olha, quando nós recebemos a Jesus, quando o Espírito Santo entra no nosso coração, quando Ele transforma a nossa vida, quando nós compreendemos o valor da salvação, nós falamos, eu não quero isso só para mim não, isso não pode ficar em mim, eu tenho que ajudar outras pessoas, eu tenho que dar exemplo do meu Jesus, eu tenho que ganhar outras pessoas. Ser discípulo de Jesus importa em pagar um preço. Fique de pé, feche seus olhos.